Sejam bem-vindos ao canal Assessorando, e no vídeo de hoje nós vamos trocar uma ideia, bater um papo, continuar o nosso bate-papo do vídeo anterior no que diz respeito à movimentação financeira, ou seja, a movimentação do seu extrato bancário, tá? Seja pessoa física ou seja pessoa jurídica. No entanto, a movimentação que eu trago aqui evidente, né, com evidência, ou mais latente, é da pessoa jurídica. Da pessoa física poderia ser também, nós poderíamos pegar ali o movimento da pessoa física, que pode ser, por exemplo, um dentista que é pessoa física e tem a sua movimentação como autônomo, tá? Também é o mesmo critério. Mas vou chamar atenção mais para a pessoa jurídica no sentido de lastro documental e você não ter o lastro documental. Nós já estamos falando há algum tempo sobre esse tema e eu vou reforçar que a minha insistência é por conta do convênio de CMS 166 de 2022, é por conta da REINF, por um tanto de coisa aí que mudou, sobretudo de 2023 para cá. Sem falar que a declaração de ajuste anual também passou por mudanças e há cruzamentos de dados hoje que não havia antes. Poderiam haver, mas agora é mais latente. Então veja, estamos numa fase de cruzamento de dados um pouco mais incisiva. E eu quero trazer aqui, continuar esse tema da movimentação financeira. Vamos trabalhar sobre dois temas, dois aspectos. A movimentação fiscal, tá? Na aquisição de mercadoria, insumo, ativo imobilizado, prestação de serviço, e a movimentação de aquisição de prestação de serviço da pessoa física. Tá? Então, um aspecto de eu adquirir algo de uma pessoa jurídica e eu adquirir algo de uma pessoa jurídica. O pagamento desses itens aí, né? Esses boletos, faturas e tudo mais, precisa ter um laço fiscal. Precisa ter um documento contábil. O que a norma contábil obriga o contador? Né? A registrar sobre um documento fiscal. Eu preciso de um documento fiscal. E se eu não tiver o documento fiscal? E se você, empresário, não tiver um documento para apresentar para a contabilidade? Tem implicação tributária nisso e é o que nós vamos falar aqui hoje. Movimento financeiro de pessoa jurídica com pessoa jurídica. Então, a aquisição de mercadoria, de insumo, imobilizado, serviços de pessoa jurídica, ela segue o seguinte rito, né? Uma operação perfeita. Qual que é uma operação perfeita? Uma operação com lastro fiscal. Eu tenho a nota fiscal, eu gero o boleto ou gero uma chave Pix. Né? É muito comum hoje o boleto nem ser gerado. Gera-se a chave Pix e o pagamento ocorre no extrato bancário. Pode ocorrer com dinheiro, né? A caixa? Pode, mas no nosso exemplo aqui, na nossa temática, eu quero trabalhar com o extrato bancário porque é no extrato bancário que se faz a fiscalização ali através de financeira e também através do convênio 166 de 2022. Não é que o convênio vai fazer essa fiscalização. O convênio obriga que as instituições financeiras dê informações, entregue relatórios para a Receita Federal e para os estados. Então, por exemplo, uma operação perfeita, a pessoa jurídica ali, né? Vamos falar que ela pague um boleto lá de uma nota fiscal de 15.600, por exemplo. Eu só vou fazer as seguintes observações. Tem retenção na fonte, se for uma prestação de serviço, sobretudo. Tem incidência de CMS antecipado, CMS de FAO, substituição tributária, outras incidências. Se tiver, vai ser tratado ali, vai ser recolhido os tributos, reconhecido, e tá tudo certo. Então, essa é uma operação perfeita. Eu tenho a nota, eu tenho o boleto, eu tenho o Pix, né? E realiza-se o pagamento no extrato. Contabilmente, o contador vai fazer o fechamento ali perfeito. Né? A nota fiscal vai reconhecer ali como qualquer uma dessas situações e vai fazer o seu fechamento. Segunda situação é sem lastro fiscal, com operação comprovada. O que significa essa situação? Que exemplo é esse que eu estou dando? Eu não tenho documento fiscal, mas eu tenho um boleto, tenho uma fatura e realizo o pagamento. A operação, ela é comprovada. Tá? Então, por exemplo, eu tenho uma
um prestador de serviço ali, um software, né? Eu contrato o software do meu sistema, mensalmente tem e manda-se o boleto. Só que essa empresa ela não me manda o documento fiscal. Tá? Ela é obrigada a emitir um documento fiscal? Ela é obrigada, mas ela não emite e não te manda, manda só o boleto. Ainda assim, eu como contador vou reconhecer e vou registrar, porque eu tenho ali documento que comprove a operação. Então veja que essa operação ela tem uma comprovada causa. Então eu reconheço isso. E aí vamos lá, observação. Será que essa atividade deveria ter uma retenção na fonte? Será que tem incidência de algum tributo? Veja, a ausência do documento fiscal pode causar, de certa forma, um dano ao erário, tá? E aí essa empresa ali ela pode ter uma implicação por não emitir um documento fiscal. Veja, não emitir um documento fiscal é não cumprir uma declaração acessória, é infligir a norma e pode ali sim ter consequência. Esse fornecedor aqui, um exemplo que eu estou dando, pode ter uma implicação sim, com o Estado, com o município. Mas eu tenho um documento, eu tenho o PIX, eu tenho a identificação, tenho a operação comprovada, eu tenho a causa comprovada e, portanto, eu tenho ali uma situação que é uma operação que eu estou chamando aqui, tá? Uma operação imperfeita, no entanto, eu tenho a comprovação ali dos dados. Terceira situação, tá? Qual que é a terceira situação? Terceira situação é sem lastro fiscal com operação não comprovada. Eu não tenho documento fiscal, eu não tenho um documento contábil que comprove a operação e eu só tenho o pagamento. Tá? Aí você vai dizer assim, mas a chave Pix, ela comprova, ela dá a identificação para quem eu estou pagando. Então, o beneficiário, ele é identificado. Mas, se a operação ela não tiver uma causa comprovada, né, se arbitrariamente a Receita Federal ou o Estado disser, não, essa operação, nesse caso aqui vai ser a Receita Federal, tá? Porque a incidência é federal. A operação não é comprovada, não tem uma causa comprovada, né? Mesmo que eu tenha o pagamento dela aqui, nós vamos ter uma implicação, né? Que esse exemplo é uma operação incorreta e nós vamos ter que aplicar uma correção. Se houver uma fiscalização da Receita Federal na qual ela arbitrar essa situação, ela vai fazer o seguinte, a aplicação de 35% de imposto de renda é exclusivo na fonte. E aí há uma situação muito interessante. Interessante no sentido negativo. Você foi lá e pagou 7 mil no extrato. Está aqui, o extrato está aqui, eu paguei 7 mil. Então veja, a Receita Federal ela vai considerar como valor bruto 10.769. O imposto que vai ser retido, vai ser retido considerando que o que você pagou é um valor líquido. Né? E mais, esse valor vai ter que ser informado lá, né, retroativo ao código 4040, porque foi uma operação não identificada. Então, tem aplicação de 35%, é uma exclusiva na fonte, isso significa que esse imposto pago é um imposto, uma carga tributária, vamos dizer assim, tributo puro. Você não tem uma recuperabilidade nela, né? Você não recupera esse imposto. Ele é exclusivo na fonte e pronto, acabou. Você não recupera ele. E uma outra situação. Supondo que você pagou esses 7 mil aqui, vamos falar que no dia 2/4/2023, por exemplo, tá? O que ocorre aqui nessa situação? É que, vamos falar que você foi pego numa fiscalização 2 anos depois. A data que você pagou é a data que deveria ter sido feito o recolhimento. Então, se você vai fazer um pagamento para uma pessoa e não tem identificação, o beneficiário não é identificado, já corre o risco aqui de pagar. Primeiro, a partir da data, né? Então esse recolhimento aqui vai ser com multa e juros. Não adianta ficar bravo comigo, não sou eu que crio as leis. Entendeu a situação? Nós precisamos de, para cada pagamento que eu faço, ter um documento fiscal. Você diz, não, mas eu não tem jeito de fazer, eu entendo que é corrido mesmo, mas é preciso ter organização e boa vontade a partir de agora. Quem não tiver organização e boa vontade,
de arrumar a situação, vai correr um sério risco ali de ter essa tributação, tá? Em algum valor ali que pode ocorrer, né? Então, veja que eu estou apresentando aqui a possibilidade de. Existe na norma, existe essa incidência na norma, e a arbitrariedade é por conta do ente federativo ali, da Receita Federal, no caso. Segunda parte da nossa análise, né? Vou dispensar aqui, que nós estamos falando, serviço prestado por pessoa física. Vou dispensar aqui a questão do prolabore e de folha de pagamento. E vamos direto para o pagamento de pessoa física quando esse tiver uma relação autônoma, né? Um contribuinte individual. Por exemplo, alguém que foi prestar um serviço lá e não tem uma pessoa jurídica. Ele tem que apresentar um RPA, que é um recibo do pagamento para autônomo. Se houver retenção na fonte, né, do imposto de renda, vai fazer imposto de renda e vai haver ali a retenção do INSS, muito provavelmente de 11%. Por exemplo, no nosso caso, nós temos aqui uma incidência de 11% de INSS. Então, R$ 1.500 do recibo de pagamento de autônomo, a prestação de serviço, o valor bruto, eu faço a retenção de 11% e pago o líquido. Então, qual o valor que eu tenho que ter no extrato bancário que pago para esse profissional? O seu João, por exemplo, 1.335. Ah, mas eu combinei um valor de 1.500. Então, o valor bruto não é 1.500, tá? Veja que eu tenho que pagar o líquido, porque eu vou ter que pagar, né, fazer o recolhimento do INSS, por exemplo, e também, aqui haverá dois pagamentos, né? Haverá um primeiro pagamento para a Previdência Social, do imposto de renda, vai no E-Social, e também o valor do RPA que vai no E-Social. Segundo exemplo, sem laço fiscal com retenção tributária, informado em REINF. É uma operação imperfeita. A primeira operação nossa aqui foi uma operação perfeita. Eu tenho o RPA, eu tenho a retenção, eu tenho o pagamento, e eu tenho a forma de pagamento, e tenho aqui o pagamento efetivo. No nosso segundo exemplo, sem laço fiscal com retenção, informado em REINF, eu não fiz o RPA. No entanto, eu atendo os critérios de tributação. Eu faço a retenção, eu faço o E-Social, coloco no REINF, faço o pagamento líquido é ocorrido aqui. Mas, de novo, a prestação de serviço, mesmo que não tenha o RPA, ela é de 5 mil. Eu faço lá a retenção do INSS, faço a retenção do imposto de renda e pago o líquido. Qual que é o valor que vai vir no extrato bancário? O valor líquido. O combinado é este, mas eu tenho as retenções. Terceiro exemplo, sem laço fiscal e sem retenção na fonte. Ou seja, eu não faço o RPA, eu não faço as retenções obrigadas por lei, mas faço o pagamento. Tá? No nosso exemplo aqui, valor pago a uma pessoa física qualquer, R$ 3.500. Está lá no extrato, R$ 3.500. Isso é muito comum acontecer. No entanto, há uma legislação, né, previdenciária na qual obriga a retenção na fonte desse valor, e esse valor de 3.500 aqui provavelmente poderia incidir ali o imposto de renda. Então o que acontece? Por conta de eu estar pagando 3.500, entende-se que esse valor é o líquido, e que o valor bruto, olha, é um exemplo de operação incorreta, então eu tenho que aplicar um efeito corretivo. Aplicação da retenção na fonte segundo a legislação, norma legal. O valor bruto passa a ser 4.136. Eu tenho que realizar a retenção do INSS de 11%, tenho que realizar a retenção da tabela progressiva do imposto de renda, para chegar no valor do fisco. Se nós chegamos num valor de correção, muito provavelmente através de uma fiscalização de cruzamento de dados, nós temos que esse valor aqui já venceu e, portanto, tem que ser recolhido com multa e juros. Vamos para o último exemplo, ainda na prestação de serviço de pessoas físicas, né? Pessoa jurídica tomando o serviço de uma pessoa física. Neste quarto exemplo, eu estou sem laço fiscal, sem a retenção e sem comprovação operacional. Então eu não tenho o RPA, eu não fiz a retenção e eu não tenho a identificação de pagamento, ou eu não tenho a causa comprovada. Da mesma forma que nós falamos na nota fiscal, serve para aqui também. Então veja, eu tenho no extrato o pagamento, está aqui no extrato bancário, tem um valor aqui pago de 3.500. Só que nesse caso eu não tenho RPA,
eu não tenho retenção, eu não tenho a identificação ou a operação não é comprovada. O que acontece nesse caso? O valor pago à pessoa não identificada, de R$ 3.500, ela vai receber a implicação, aquela implicação de 35% de imposto de renda exclusivo na fonte, que é o efeito corretivo, porque essa é um exemplo de operação incorreta. Essa operação está incorreta. Eu estou pagando, mas não é dessa forma que deveria ocorrer. Contabilmente, eu não tenho nem como fechar a contabilidade, né? Eu teria que colocar ali, ou evidenciar na REINF, no R4040, como um pagamento sem uma identificação do beneficiário. Então, o valor bruto, né, a gente faz a conta inversa. Eu paguei 3.500. O meu imposto de renda retido na fonte vai ser de 1.884 e o valor bruto considerado pelo fisco será de 5.384. Com informação, vai ter que ser informado lá na REINF, no R4040. O recolhimento vai ter que ocorrer com multa e juros. Lembra da regra? Pegar lá o artigo 730 do decreto, né, o RIR, o Regulamento de Imposto de Renda. Ele vai dizer que o vencimento desse imposto exclusivo na fonte, ele é na data do pagamento. Que dia que eu paguei os 3.500? É o dia da incidência do tributo. Então, se você caiu numa malha fiscal, muito provavelmente você vai ter que recolher com multa e juros desde a data que foi feito o pagamento. Tá? Tem essa situação. Outra observação é que a aplicação dos 35% de IR é exclusiva na fonte, ou seja, tributação pura. Você não vai recuperar esse tributo. Este imposto de renda não será recuperável. Perceba que nós temos duas consequências, então, no nosso exemplo do nosso vídeo aqui, no que nós trouxemos de tratativa. Todo pagamento tem que ter uma comprovação, tem que ter um documento contábil. Isso é um fato. Eu preciso comprovar aquela causa. Ou seja, se eu tenho uma pessoa jurídica, por exemplo, eu tenho uma função social para aquele negócio. Então, eu não posso desviar essa função. Misturar o pagamento da pessoa física dentro da pessoa jurídica pode me trazer hoje, principalmente hoje, a partir das mudanças que nós tivemos nas legislações a partir de 2023, consequência tributária, tá? Então lembre-se, a Receita Federal, ela é arbitrária, ela vai acusar e vai notificar, tá? A depender ali do cruzamento de dados, e cabe o contribuinte a sua defesa. E se não tiver defesa, vai ter que assumir ali o ônus dessa tributação. Veja que, geralmente, a fiscalização do cruzamento de dados ocorre muito depois de um ano. Você fechou o balanço patrimonial, para frente vai ocorrer. Então, se você tiver uma implicação dessa, você pagará com multa e juros. Né? E vai ter que resolver essa situação aí. Então, duas chamadas de atenção aqui. Primeiro, quando eu presto ou tomo serviço, quando eu tomo serviço ou compro para revenda insumos, ativo imobilizado de uma pessoa jurídica, essa está obrigada a um documento fiscal. Quando é para uma pessoa física, eu devo colocar ela na folha de pagamento, como autônomo, e fazer as retenções na fonte dela ali, tá? Da forma que eu expliquei. Não sendo possível a identificação ou a comprovação, há o risco na qual nós trouxemos aqui para o tema. Espero que você tenha gostado do vídeo, deixa o like ali, comenta aí nos comentários, deixa o seu comentário, né, do que você acha sobre essas mudanças que têm ocorrido. Lembrando que isso está na legislação desde 1900 bolinha, tá? Essa questão aí não é nova não, isso é antigo. É que agora o efeito de cruzamento de dados ele é mais evidente. Tá? Espero que tenha gostado. Fica com Deus.